Olá pessoal, aqui é o professor Valmir Ventura e eu preparei um vídeo breve sobre análise vertical, horizontal e índices financeiros. Eu vou fazer dois vídeos, um sobre análise vertical horizontal e outro para índices financeiros, que é um pouco mais complexo. Vamos começar com uma introdução. O que são índices, né? É todo quociente resultante de uma equação. Nós podemos criar qualquer tipo de índice para qualquer tipo de avaliação, né? Um exemplo aqui, ó. Nós temos uma equipe de vendas e eu quero avaliar nesse grupo o faturamento individual e também o número de clientes novos abertos por essa equipe, o total de faturamento geral, percebam que eu analiso o geral e também individual, e posso incluir outros indicadores aqui, né, outros fatores. Percebam que ao multiplicar esses fatores, né, se todos forem maiores, o índice vai ser maior também, o resultado vai ser maior. Então, você pode montar uma equação que o resultado vai ser o seu índice, né? Também tem a metodologia de KPI, né? Balance Scorecard também usa bastante índices, indicadores. Toda empresa hoje utiliza algum tipo de indicador para monitorar uma operação. Provavelmente vocês devem ter algum indicador, algum índice que monitora o seu desempenho também. Então, índice é uma equação que a gente pode montar para avaliar algum tipo de operação. Bom, em relação aos índices financeiros, tá? Não precisamos inventar a roda, porque já existem aí vários índices financeiros, basta a gente pegar esses índices e aplicar no balanço na DRE. Os índices financeiros são, né, índices de liquidez, como os nomes já são praticamente autoexplicativos aqui. O índice de liquidez a gente está avaliando o quanto a empresa tem liquidez para pagar as suas dívidas, né? Como ela consegue transformar ativos em dinheiro, né? Como é essa liquidez? Ela tem liquidez a curto, médio e longo prazo, assim vai. Em relação à gestão dos ativos, um outro grupo de índices também, eu posso avaliar o desempenho dos ativos, ou seja, eu consigo vender mais com mais ativos? Que ativos são esses? Prédio, veículos, né? Então, se eu tiver uma estrutura maior, eu consigo vender mais ou não, né? Então, eu posso avaliar se, aumentando a minha estrutura, eu conseguir ter um faturamento maior ou um lucro maior e por aí vai. Um outro grupo é em relação à gestão da dívida. Eu posso avaliar aqui como está o endividamento da empresa. Endividamento de capital próprio, capital de terceiros, né? Curto, médio, longo prazo. Um outro grupo, os índices em relação à lucratividade e rentabilidade. Como eu comentei, eu posso avaliar o lucro em relação ao ativo, o lucro em relação a cada operação, o lucro em relação ao uso de capital próprio de terceiros e por aí vai. E o último grupo são os índices que avaliam o valor de mercado da organização, né? É o famoso valuation, o quanto uma empresa vale no mercado. Existem vários métodos para isso. Por exemplo, analisar o quanto a empresa tem de ativos ou qual a perspectiva de faturamento da empresa nos próximos anos, o quanto esse faturamento que vai ser produzido e projetado a longo prazo, se for trazido a valor presente, quanto valeria isso em dinheiro? Então, nós temos alguns indicadores que podem nos ajudar a entender o desempenho das organizações e das operações. Bom, vamos começar pelo mais fácil, que é a análise vertical e análise horizontal. O que é análise vertical? Ou simplesmente AV, análise vertical, e AH, análise horizontal. A análise vertical consiste na verificação da relação percentual entre um item e o total desses itens em um mesmo período. Então, imagina que você, em dado mês, você fatura para 10 clientes e o total para esses 10 clientes deu R$1.000. Né? Se você vendeu R$100 nesse mês para um cliente, esse cliente corresponde a 10% do faturamento daquele mês. Então, a gente fez análise vertical. A gente comparou um item do período com o total do período. Multiplicamos por 100, encontramos aí o percentual que aquele item representa
em relação ao total. Tá? Já a análise horizontal, a gente compara períodos diferentes. Tá? Então, eu vou avaliar o mesmo item, como nesse exemplo de um cliente que eu vendi R$100 para ele. No mês seguinte, eu vendi R$200. Né? Então, qual foi a evolução, a diferença entre esses 2 meses? Então, eu vou comparar o mesmo item em 2 períodos diferentes para verificar se houve evolução ou não. Como que é a formulinha para fazer isso? Eu pego o item mais recente, né, período atual, divido pelo mesmo item do período anterior. Tá? Subtraio 1. Por que subtraio 1? Estou tirando 1 inteiro aqui, para eu saber a diferença entre os dois. Né? Então, subtraio 1 inteiro e transformo em porcentagem. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente verificar e entender melhor. Tá? Então, eu tenho uma DRE aqui muito resumida, né, em 2 períodos, 2019 e 2020. Eu tenho receita, custo, despesa e o lucro final dessa operação. Tá? Em 19, nossa receita foi 4.700, o custo 3.600, a despesa 1.000 e meu lucro que sobrou, né, subtraindo o custo de despesa da receita, sobrou R$170. Tá? Já em 2020, faturei 6.400, de custos tive 3.200, de despesa 1.700 e de lucro 1.400. Bom, se a gente não fizesse aqui a continha percentual, dá para a gente olhar logo de cara que melhorou. Tá? Mas melhorou quanto? Né? A gente só olhando os números fica difícil ter uma visão mais detalhada. Então, nós utilizamos os percentuais, fica muito mais claro para a gente enxergar o quanto foi essa evolução e se teve evolução ou não. Né? Então, nós temos as 2 análises. Análise vertical, AV, e análise horizontal, AH. Então, conforme a teoria, no slide anterior aqui, né, análise vertical, eu comparo itens de um mesmo período com o total do período. Tá? Enquanto que a análise horizontal, nós comparamos um mesmo item em períodos diferentes. Tá? Então, voltemos para nosso exemplo. Análise vertical primeiro, né? Vamos fazer aqui 2019. Ó. Qual foi o total aqui em 2019? Tá? É minha receita. Tá? Então, o total que eu faturei na empresa foi 4.700. Quanto que o custo representa em relação a 4.700? Então, nós pegamos o item, conforme a nossa formulinha, ó, item do período dividido pelo valor total do período. Então, o item custo dividido por 4.700, vezes 100 para transformar em porcentagem. Então, está aqui a formulinha, 3.612, está marcado errado, é 21 o valor correto, né? Dividido por 4.793, vezes 100, vai dar 76%. Tá? A conta está certa, eu que digitei errado aqui. No item 2, custo, despesa, né? R$1.002, tá? R$1.002, dividido também pelo total, 4.700, vezes 100. Então, pegamos 1.002 dividido por 4.723, vezes 100, para transformar em porcentagem, deu 21%. Igual até aqui, ó, 1.002 por 4.700, 21%. E o último item, 2019, 170 dividido por 4.700, né, vezes 100 vai dar 4%. Então, é sempre assim vamos rabiscar aqui para a gente... Então, eu sempre pego, né, o item pelo total para encontrar a porcentagem. Tá? É sempre assim, sempre o item pelo total. Todos os itens vão ser divididos pela receita. E se essa DRE tivesse 100 linhas, né, com 100 itens, eu iria dividir todos os itens pela receita. Então, sempre a mesma formulinha para a gente achar a análise vertical.
Em 2020 é a mesma coisa. Ó. Nosso total é 6.400. Né? Aí eu tenho os itens, custo, despesa e lucro. Né? Vamos também aplicar a formulinha aqui. Ó. 3.273 dividido pelo total, que é 6.400, vezes 100, igual a 51%. Da mesma forma, para a gente analisar a despesa. Ó. A despesa dividido pela receita, vezes 100. 1.752 dividido por 6.400, vezes 100. 27%. Mesma coisa em relação ao lucro. 1.400 por 6.400 vezes 100, 22%. Tá? Então, mesma coisa, é sempre a mesma forma. Eu pego todos os itens e divido pelo total, pela receita. Né? Multiplico por 100 para transformar em porcentagem e já fizemos nossa análise vertical. Fica fácil a gente comparar, então. Ó. Eu não precisaria nem ter análise horizontal, ó, porque é fácil comparar. Ó, né? 3.620 para 3.200. Opa, aqui teve uma redução. Também houve uma redução percentual, de 76 para 51. Né? De 1.002 para 1.700. Né? Aqui teve um aumento. De 170 para 1.400. Aqui está gritante a diferença, né? Em relação ao lucro. E também em relação à receita, 4.700 para 6.400. Então, a gente só analisando aqui os valores, dá para perceber que houve uma melhora na operação da empresa, de um ano para o outro. Né? Mas eu quero saber exatamente quanto foi essa evolução, e se teve evolução ou não. Né? Então, para isso, a gente utiliza a análise horizontal. Né? Então, na análise horizontal, eu vou comparar períodos diferentes. Né? Vamos pôr uma setinha aqui. Eu vou comparar 2020 com 2019. Tá? Como fica a nossa continha aqui? Vamos aplicar a formulinha. Ó. Item do período atual, então vou pegar aqui a nossa receita, 6.425, dividido pelo item do período anterior, que é 4.700, que é o faturamento do ano anterior, menos 1, lembra? Eu subtraio 1 inteiro, para achar a diferença entre os dois, e transformo em percentual, vezes 100. Então, como ficou a continha? 6.400 dividido por 4.700, subtrai 1, então aqui você deu igual, né? Subtraiu 1 vezes 100, deu 34%. E nem pus aqui, ó, falta colocar esse valor aqui. 34%. Então, qual que é a interpretação? O faturamento de 19 para 20 aumentou em 34%. Tá? Vamos fazer a análise horizontal do segundo item, custo. Nós pegamos aqui o nosso custo, 3.270 do ano de 2020. Dividimos pelo custo do item do ano anterior, que é 3.600. Né? Subtraímos 1 vezes 100. Deu negativo. Pode dar negativo? Pode. O que isso representa? Qual que é a interpretação? Né? Que de 19 para 20 houve uma redução de 10%. Então, sempre que esse índice for positivo, é sinal que houve uma evolução, um acréscimo. Né? Sempre que for negativo, houve uma redução nesse percentual. Né? Então, de 19 para 20, houve uma redução de 10% no item custo. Vamos comparar a despesa agora? 1.700, o valor atual, R$ 1.002, o valor anterior, subtraímos 1, que é 1 inteiro, vezes 100, é igual a 75%. A interpretação é, portanto, né, que de 19 para 20, a minha despesa aumentou em 75%. Bom, e o último item agora, lucro. Né? O nosso lucro em 2020 foi 1.400, em 2019 só 170. Então, dividimos 1.400 por 170, subtraímos 1, vezes 100, deu esse número enorme aqui, 722%. Pode isso? Pode. A interpretação é que de 19 para 20, o nosso lucro aumentou em 722%. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro. Como eu comentei, os indicadores financeiros, né,
Análise de balanço de DRE, são vários índices, então eu vou dividir isso aqui em 2 vídeos. Esse vídeo fica só para análise vertical e horizontal, e o próximo vídeo a gente aborda aí indicadores financeiros. Ok? Por enquanto, obrigado. Um abraço.